pessoal, eu estava querendo começar a fazer uma série de vídeos com pessoas relevantes para minha, digamos, carreira na aviação desportiva, né? E nada melhor que começar com o Lídio Bertolini, que é um amigo meu já desde a época de Varig, né? Nós nos conhecemos na época que a gente entrou na Varig, Só foi em 33 anos. 33 anos, foi em 89. Eu era molequinho vindo de aeroclube, instrutor de aeroclube, tinha sido capitão da FAB, instrutor da academia, piloto de caça, piloto de transporte. Ele tinha um pouquinho mais de experiência do que eu, ainda tem um pouquinho mais de experiência que eu. E a gente começou a ter uma amizade lá, porque a gente falava a mesma língua, que é a aviação pequena, né? Verdade. E começou a frequentar o aeroclube do Rio Grande do Sul, de Belém Novo, né? Belém Novo. E é isso aí. Fala aí o que foi antes disso aí, para a gente, o pessoal conhecer mais. Na aviação, assim, a gente, desde moleque, acompanha a aviação, né? Fui muito influenciado pelo Bertelli, pelo Aeroclube de Rio Claro. Tinha lá o Guaraci, Bertelli, a reunião do povo que ia para lá, né? Com os Bickers, com o Ryan, né? Do Murilo, o monte de pilotos, o próprio Simeone, todo mundo se reunia em Rio Claro, né? Então, assim, lá, desde moleque eu vi esse povo, sem contar, claro, a fumaça, que eu vi o Coronel Braga como Capitão Braga, né? Eu legal. vi o Capitão Landi, que depois virou chefe do DAC, eu vi o Portugal Mota ainda na fumaça, então desde os 4 anos de idade que eu frequento lá, né? Então eu vi todo esse pessoal e foi muito influenciado. Inclusive lá, dentre os pilotos, é difícil falar todo mundo, né? Adorava ver o seu Henrique voar com T-19, que para mim era o melhor voo T-19 que tinha. E outros pilotos, outras feras, sem contar, é claro, o Bertelli, que não precisa nem explicar, né? Então todo esse povo vivia lá em Rio Claro e todo fim de semana era uma festa. Tinha paraquedismo, planador, tinha acrobacia, era uma festa. Todo fim de tarde lá, domingo era uma festa aviatória, né? Muito bacana, clima de aeroclube mesmo, né? Pois é, interessante que eu não vivi essa época assim, eu não vivi isso porque eu sou carioca, eu fui formado no Aeroclube de Juiz de Fora, então eu não conhecia essa parte do Bertelli, essas coisas. Eu também sou mais novo um pouquinho, mas é bem legal, assim, eu vim a conhecer isso depois, né, dessa parte da história, até através do Lídio mesmo, que ele comentou isso e tudo, né? E pô, é muito bacana. Você foi paraquedista também, né? Fui paraquedista, primeiro, foi antes paraquedista do que piloto, né, primeiro. Outra coisa que tinha muito em Rio Claro era a aviação construção amadora muito forte lá, né? Até o Bertelli, com o Silvio de Oliveira, que era professor, um dos fundadores lá, participou do IPT, né? Um dos fundadores da USP, da Engenharia Aeronáutica, junto com o Romeu Corsini. Então ele morava em Rio Claro, morava um quarteirão de casa. Então lá ele fez vários aviões, inclusive o Bicker, que hoje está voando aí, o Zulu Mike Oscar, né? Que eu como cadete ajudei a colar, nervura, ajudei a colar cauda, acompanhei, né? Não podia ficar muito direto, porque era só fim de semana. Era um quarteirão de casa, então tinha muita coisa lá. Planador que eles fizeram, nossa, vários aviões, várias atividades, inclusive o Super Surubim, que ainda não foi terminado, né? Então acompanhei todo o projeto, o pessoal desenhando, muito bacana. Uma escola, foi uma experiência muito boa, muito proveitosa para a carreira da gente, né? Então, isso era legal, a gente conversava muito na época da EVAER, você contava essas histórias, eu não conhecia, né? Foi muito bacana. E a gente começou a frequentar lá o Aeroclube do Rio Grande do Sul, na época que eles estavam construindo o Christian Eagle deles, né? Você até dava uma certa assessoria, né? Você sempre, o Machado que estava tocando aquilo tudo, ele sempre tirava uma duvidazinha contigo, que eu acho que na época talvez você fosse o piloto mais voado de Christian Eagle no Brasil. Na verdade, acho que eu não tenho certeza, eu não fiz o primeiro voo, mas fiz os primeiros, né? Para rigagem, tudo. Com o Massami, com o pessoal lá, o Tabaknik. Então, lá, quando a gente estava lá, eu ajudei eles lá, assim, no que foi possível, né? E, inclusive, fiz alguns voos no avião, né? Para rigagem. De Belém Novo? De Belém Novo. Ah, que legal. O de Belém Novo, de São Paulo, de Minas, todos eles. Então, nessa época que você estava ajudando lá, eu fui lá no Aeroclube, eu comecei a fazer o curso de acrobacia realmente formal, de verdade lá, voando no Cap 10, né? Isso. voei com o Jason, com o Kovar, com o próprio Machado, eu fiz umas 4 horas e pouco de acrobacia, e lembro que a gente acompanhou um campeonato lá como juiz, eu fiquei te ajudando, não entendia nada, o Lídio me dando uma força ali, inclusive, até durante alguns finais de semana, não tinha nada assim, a gente ficava só lá na escolinha, né? Então eu dei um curso de juiz, a gente fez treinamento, participamos lá, né?
não um campeonato, um local mesmo deles lá, né? Aham. É um campeonato local deles, não é só Isso, deles. como né? treinamento, Verdade, mais verdade. como treinamento, é. Eu lembro que eu também fui voar planador lá. Também voei o Então, Yanta. eu solei o Grob na época, que pra mim era super máquina. Até hoje é um bom planador, mas eu solei lá, foi muito legal mesmo. E eu, o Yanta. Ah, que legal, legal. E depois disso foi muito engraçado. A gente teve essa afinidade toda, essa cultura toda eu fui pegando, a gente fez uma amizade boa. Aí o Lídio comprou um Pitts da África do Sul, né? E depois um Slim, né? Pitts S1S, depois, 6 meses depois, o Slim. O Pitts era só meu, foi o primeiro avião da África do Sul, né? Deu um monte de problema, porque tinha terminado o apartheid lá, o apartheid, né? O Então Zulu não podia- Serra Alfa, que era o prefixo. Zulu Serra Avião campeão lá, ele Tinha uma história bonita lá. até o Eric Miller, Linda Mers, voou no campeonato de 85 na Europa, eles alugaram avião lá, inclusive quando teve na África do Sul, eles voaram o Slim também. Legal demais. Aí esse doido, assim, eu já voava o Christian Eagle, né? Já voava o Pitts S2A, aí ele falava, e o Pitts dele é um Pitts S1S, monoplace, mais nervosinho e tudo, e o Pitts nunca foi um avião considerado fácil Não de tinha um voar, rádio né? bom, né? Não tinha um rádio bom, não tinha sistema elétrico na época, né? Inclusive, né? Nem tinha sistema elétrico, né? Para ficar mais leve, mas... Mas aí ele falou algumas vezes, não, vamos lá em Rio Claro voar, vamos lá em Rio Claro voar. Eu, tá, pô, obrigado. Aí ele, simpatia, né? Falou, vamos voar, mas lógico que não é de verdade, né? Aí ele falou uma vez, falou duas vezes. Aí lá pela quinta vez eu cheguei, não, será que esse cara tá falando sério? O avião dele, avião você não empresta, assim, né? Sei lá, avião monoplace. Aí eu apareci um dia lá, né? E realmente eu voei o seu Pitts, eu não quebrei, né? Não quebrei. Eu fiquei contente, porque é a primeira vez que eu vi meu avião voando, porque ninguém queria voar. Não, foi legal demais. Ele não tinha sistema elétrico, virava na mão, né? Injeção era terrível. da Envenenado, partida. nossa. Envenenado, nossa. E bacana demais. Aliás, é o motor que está no One Design. O motor, esse motor tá aqui, só tá com outros cilindros agora, mas o motor é o mesmo. E depois de algum tempo, bacana que acabou que esse Pitts foi ser meu, né? Você ficou com os Slim. Isso. E eu arranjei um patrocinador lá em Minas Gerais, que foi... Esse avião todo mundo ficou conhecendo como Pitts Toco, né? Foi o patrocinador, foi o Café Toco. E graças ao Lídio, assim, a força que ele me deu e tal, nós compramos Vamos falar um a avião. verdade. Na verdade, como o Slim era meu, do Mura e do Rubens Silva, e a Varig tinha quebrado, a gente queria vender o Slim. Eu nunca quis vender o Pitts, tá? Não, e aliás, assim, uma coisa que eu falo até hoje, sempre falo, o show, assim, o avião que mais é a sua cara era o Slim, assim, o show do Lídio no Slim é uma coisa maravilhosa, os tambos, assim, eu fiquei com uma pena que você vendeu, porque Não teve jeito. tem o 109, que é muito bacana, mas eu acho que ainda a sua cara é no Tem Slim. saudade daquela época. É, muito bacana. Isso é verdade. Foi bem legal mesmo. Muito bacana. Época boa, né? Que a gente tinha bastante festa. Era mais fácil voar também, né? E a gente acabou voando, não sei se você lembra, eu voando na sua ala com o Slim no Pitts. Em Araras, né? Ele chegou, Araras, né? Eu nunca fui de voar formatura nem nada, ele ia ter uma festa em Araras, né? Ele chegou, não, vamos voar junto e tal. Você entra na minha ala, não, entra na minha ala, não, eu entro na sua ala, fica de líder, só ficar quietinho ali, não mexer muito, tá tudo certo, né? Então tá. Então ele chegou pra mim e disse, não, você bota 200 pés, vira no doce, eu entro no espelho. Então tá, né? Botei 200 pés, botei no doce. Só que eu não imaginava que dava para ouvir o barulho dele. E eu com aquele medo de olhar para... Não podia olhar para baixo, tinha só para frente. Mas dá uma agonia, né? Aí ele tirou ali assim e tal. Aí a primeira vez eu não olhei, a segunda vez eu cheguei, não resisti, eu olhei. Mas só que ele tinha me dito que o espelho era assim, né? Você fica livrando o leme. Ele tinha me dito que ia fazer assim, você tinha me dito que ia fazer assim. Ele Só acreditou. que quando eu olhei, eu acreditei. Quando eu olhei, ele estava de baixo, assim, tipo assim, perto, lógico, estava a certa distância, para de tesourar o leme, né? Aí ele falou, não, isso aí tem que ser espelho de verdade e tal. Então tá, vamos confiar, né? Mas foi um show bonito, assim, né? Foi bem legal. Vamos falar a verdade, o Lemão voa bem, esse alemão é todo focado, é bom de voo, a gente já conhecia, né? E, na verdade, assim, eu falava, na época, não sei se você lembra, falava para fazer barril na sua ala, looping, eu ia falando, tira, põe, motor e tal, e eu conseguia ficar, né? É difícil que o avião bem dissimilar, como você diz, né? O dissimilar é o mais difícil, é o caso do One Design, parece fácil, né? Com o 109. Que foi mais difícil do que voar com o Slim na ala do Pitts. É estranho, né? Curioso, né? O S1, o One Design, ele está com hélice espaço fixo e ele, por incrível que pareça, parece incoerente, mas ele acelera mais na descida da manobra. Em algumas situações que ganha energia. Então tem
tem manha para tirar e para colocar. Então a liderança fica um pouco mais de treino, mas dá para fazer. Lembrar que na FAB já fizeram o T25 com o T27, fizeram bonito pra caramba. Você ficar na ala de um T25 fazendo tunô, barril, fazer looping, espelho, fazer um monte de coisa também não é nada. Não é fácil. Não, né? não é para. Mas tendo treino, tudo é possível. E Foi técnica, bem... né? Não é, lembrar o seguinte, não é feito na galega. Então, muito bacana, assim, nós entramos juntos na Varig, eu fui... Aqui não tem muita graça, eu vou Eletra, vou 37200, 400, DC10, aí ele voa MD11 na Varig, eu vou MD11 na IVA depois em Taiwan. Voei 67 e depois saí comandante de 737, nós na mesma época mais ou menos. Eu né? fui para Eletra, 27, depois MD11, aí família 37. 37, E como eu estava meio emprestado para a IVA, acabei sendo promovido um tempo depois. Isso. Foi em 2005, mas a gente é da mesma prova, né? Isso, da Varig, isso, exatamente. Foi bacana essa época também. Muito proveitoso. E a gente sempre mantendo contato, assim, sempre participando juntos de campeonato e tudo, né? Festa aviatória, festa em Juiz de Fora, que eu levei o Slim, ele tava com o Pitts foi, lá, foi ele legal levou, demais, ele levou o Pitts voando lá acho que foi também. meu primeiro show, talvez, tenha sido em Juiz de Isso, Fora. Foi bem legal. Meu primeiro show de avião, já fazia de comandador. E aí o Lídio veio com esse Slim, né? O amarelinho aqui, né? One Design. Slim, One Design. Eu sou assim mesmo, isso aí faz parte, nem precisa cortar nem nada. E com o One Design que ele tinha montado já há muito tempo, tanto que o prefixo é o Lima Bravo Novembro, Lídio Bertolini Neto. Então o One Design, meu DR-107 é o prefixo do Lídio. E a gente acabou entrando de sócio um tempo, era dele muito tempo. Aí eu acabei entrando de sócio no avião. A gente sempre teve essa facilidade, né? A gente sempre se deu bem nessas parcerias. Aí acabou que ele resolveu crescer mais, né? Pegar o mais invocado, aí pegou o DR-109. É que na época, sendo sócio metade do avião, eu fiquei sócio com um terço no 109. Aí nós foi mudando a sociedade, aí o rapaz lá, meu ex-sócio, ofereceu para ficar sozinho nesse avião. Aí facilitou tudo, mas eu tinha que vender o One Design. Eu não queria. Mas vendeu. Mas tem esperança que esse avião ainda vai ficar com o Gu, né? Mas aí... Vamos aqui, o Heritage, vai fazer o... Então, o Pitts que eu já tinha pego na sequência de segunda mão do Lídio, aí eu peguei o DR-107 do Lídio. Aí eu fiz algumas modificações, adaptar mais pro meu gosto, né? Botei o motor que era do Pitts, preparei ele mais um pouco. Ele tem os cilindros melhores também, tudo. Um pouco mais potência, modifiquei um pouquinho o leme e tal. E ficou gostoso demais, né? Ficou muito bom. Acrescentou muita novidade. Ajudou muito, agora tentando mudar, fazer a mesma coisa no 109, né? Tem muito, acho que tem potencial ainda para. Sim. Eu já não tenho coluna mais, mas eu tenho vontade. Falta coluna e dinheiro um pouquinho, mas. Então, e é legal que assim, passou aquela época de muitos anos atrás, lá, em que ano mais ou menos deve ter sido em Araras, mais ou menos? Deve ter Araras, sido em olha. 2002, 2003, 2002, acho. será que não? Acho que é por aí, porque eu já... 89, acho porque eu vendi o Slim em 2006, então antes disso a gente já voava, você já estava ficando, o Café Toco foi em 2000 Pode ser. 2001, eu tinha casado, aí eu precisava fazer minha casa, aí por isso que eu também passei o Pitts. Então, talvez tenha sido antes dos anos 2000. Então foi mas que várias vezes nós fizemos em Rio Claro, não sei se você lembra, foi 99, 2000 até 2002, eu acho que a gente fazia algumas festas. Mas... Uma coisa legal é que a gente conhecia, a gente se dá muito bem nisso, nenhum de nós dois tem memória boa, né? Então a gente se dá bem nisso aí. Só vaga lembrança. Só vaga lembrança, isso é bom, isso é legal. Mas aí acho que agora foi muito bacana, né, Lídio, que nós fomos convidados a voar lá em Itápolis, no show lá de Itápolis. E aí o Lídio veio com essa ideia, vamos botar os DRs, né? Ele tem o DR-109. Primeira vez no mundo, 2 DR, um 107 e um 109 voando junto. Vamos fazer um showzinho junto também, já tinha umas quadrilhas muito bacanas voando lá, mas a gente se aventurou naquele mesmo esquema, ficou quietinho lá, fez umas acrobacias, eu errando muito, assim, mas assim, faz parte, né? Faz parte, a gente se confia muito um no outro. Um pouquinho mais de treino vai ficar muito legal, fica muito bacana. A gente fez coisa bacana no espelho, assim, logo depois da decolagem, decolando junto, eu botava pela primeira vez. Ficou bem legal, passo já no espelho na linha do público. Fizemos um looping, eu fazendo looping invertido, você na minha ala também. É que o avião embalou muito, eu tive que espirrar, mas aí foi... Mas na segunda vez deu certo. Deu certo, ficou muito bacana. O também deu. Isso. O DNA... DNA é fácil, aquilo lá já fazia até antes. Pra mim foi fácil, não tinha que fazer nada, era só ficar quieto, mas é esquisito, né?
vocês vão ver assim nesse vídeo que eu estou fazendo, eu vou botar os vídeos também, não é só bate-papo, vai ter os vídeos, então vocês devem estar vendo ali o avião voando na ala, voando no espelho, e o barulho que aparece na câmera, que é o mesmo barulho que eu ouço lá dentro. Sobrepõe o barulho do design, bem né? impressionante, bem legal mesmo. São hélices barulhentas aí, né? Então é muito bacana. Eu fiquei surpreso também. Mas bem legal, muito bacana mesmo. Então foi... Eu acho que isso é história recente, né? A gente falou rapidinho de uma história, né? E esse... Quantos anos depois a gente está voando junto, mantém essa amizade. O meu avião ficou muito tempo no hangar dele em Rio Claro, agora a gente está em Leme, no hangar de um amigo, né? Também. Do Márcio Nunes, né? Que está cedendo gentilmente pra gente. Que vai fazer um campeonato aqui. Tá até ali, assim, ele não aparece, mas tá lá. Obrigado, Márcio, valeu. Aqueles caras... Teremos um campeonato aqui o ano que vem, né? Se Deus quiser, a gente vai colaborar também. Uma coisa bacana também é que as nossas famílias, assim, não tem um contato imenso, mas nossas famílias se entendem bem. Elas também brigam com a gente igual, né? Igual, tudo a Regina igual. briga comigo, a Sandra briga com ele, então tá tudo certo. Continua como era antigamente, nesse ponto tá tudo... Mas elas acabam deixando a gente voar, porque sabem que se a gente não voar é pior ainda, né, Eric? Eu já sou meio chatinho, mas se ficar sem voar fica mais ainda. Mas eu acho que é isso, eu acho que assim, a história que a gente tem, assim, um resumão, é bem legal. A gente trocava se... experiência, é bom salientar isso. Eu, depois que casei com esse negócio, fui para a Embraer, fica mais difícil participar de um monte de coisa. Não só pela escala, tal, né, os treinamentos. Aí vocês participaram muito, trouxe o Xavier de Laparran. Sim. Então, que era meu ídolo, assim, na época tinha um monte de gente, muito show, muito show aéreo, eu baseei nos voos dele, né, que ele não voa mais, mas... E eu gostava muito, assim, das experiências que ele ia trocar com o pessoal lá que vinha de fora, que eu não conseguia ir, né? Não só por causa da... Nicolai Timofeev, eu treinei com ele a convite do... Eu não conseguia por problema de escala, era financeiro e tempo de ficar junto lá, não dava, né? Então não coincidia. Às vezes eu estava fora em missão, né? Era escala, era um monte de coisa, né? Porque mesmo saindo da comercial, deu muito problema também para coordenar e para dar certinho os voos de campeonato, festa, com Embraer, com a escala de lá, né? Sempre foi difícil isso. Sempre foi. Isso é interessante que em determinado momento nós todos estávamos na Varig, aí a Varig deu aquele problema todo, ele foi para Embraer e eu fui para a executiva. Eu voei um pouquinho no exterior, né? Depois voltei para a executiva e hoje em dia eu voo helicóptero, né? E ele agora está voando na executiva também, avião. Então a vida muda muito, mas a gente manteve assim, legal, manteve esse contato todo. As dificuldades continuam, a burocracia aumentou muito mais, então tá um pouquinho mais chato hoje, né? Mas modo dizer, desculpa, não é assim, é que a gente tem que se adaptar, mas eu achava mais fácil antigamente. A gente foi e é feliz nessa aviação, né? Eu sou muito grato, né, à aviação, que ela fez para mim, eu sou grato ao Lídio, que sempre me apoiou. Às vezes eu não falo isso muito, mas o Lídio eu acho que é o cara que mais me deu força nessa aviação desportiva, sempre confiou cegamente. Não tem juízo, né? Então, e segundo seu pai, não tem nenhum juízo, né? Mas assim, mas trocamos muita experiência. Era difícil, mas a gente trocava muita experiência. O que você conseguia, você passava. E outra, a gente reuniu famílias, né? Nossa família, e a gente fazia o que gostava. Então, para mim, o importante não é eu estar competindo ou participar do show aéreo. Às vezes, um fim de semana que a gente treina e que voa descontraído, é muito melhor até do que umas festas hoje, que você tem que chegar às 7 da manhã e sair às 7 da noite. Sim. Burocracia, papelada. Quando você faz um treino que reúne a família, o cafezinho do Márcio, aí, né? Aí a coisa fica mais gostosa, você reúne, você faz, você conversa, fim de tarde, olha que fim de tarde, não tem coisa que pague isso. Não é só o voo, né? Não. É que nem eu falava para os colegas aí, não é só o voo, é a cervejinha depois, né? Cervejinha, o cafezinho, a confraternização, o churrasquinho, né? Então, tudo isso faz parte da nossa atividade, né? Que eu acho mais importante até do que show aéreo, festa, aparecer. Todo mundo fala, nossa, você fica aparecendo aí para quê? Vocês gastam para aparecer? Não, a gente faz o que gosta. As pessoas devem achar que a gente ganha dinheiro. Na verdade, infelizmente, no Brasil não se ganha dinheiro com show aéreo. Nunca ganhei. A gente tem uma ajuda de custo
E a gente faz por amor mesmo, porque é hora de encontrar os amigos, a gente fica satisfeito com o público. Eu fico muito orgulhoso quando vejo o público aplaudindo e tudo, quando eles chegam, pô, eu achei legal mesmo, pô, isso é uma satisfação tão grande que vale. Eu tenho Assim, até uma passagem assim, que eu estava lá em Goiânia, casa de parente, tudo. Aí fui lá conhecer, não tem o que fazer, vai conhecer o Aeroclube lá, né? Vai conhecer a aviação. Aí o senhor, olha, meu nome, não, o senhor é ali de tal, 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 tal. Eu vi o senhor lá na Sorocaba, no seu avião Slim, eu só estou aqui hoje instrutor por sua causa. Pô, aí não dá bacana demais, Aí né? o olho começa a ficar meio, né? Mirejando, né? Opa, mas espera aí. Então, Lídio, eu posso até aproveitar e falar, eu acho que eu só estou aqui, acho não, com certeza, eu só estou aqui voando o One Design, né? Voei o Pizza e tal, por sua causa aí. O One Design tem uma história muito que demorou mais, eu levei 14. Na verdade, foram 4 anos trabalhando. Então, na época, não sei se você lembra do nosso colega Cardoso, nós fizemos, Claro eu que eu dei minha lembro, eu ficava vez, na casa dele, eu né? dei a vez para o Rubens, que ele estava saindo de sociedade do Slim, então ele queria terminar o laser dele, né? Então, eu dei minha vez, depois o Cardoso chegou e falou, pô, deixa eu terminar o meu primeiro, porque eu tenho motor, você não tem. Para ter o seu motor, você vai vender o Slim, né? Que eu estava tentando não vender. Então, terminou o dele primeiro, o meu foi o último. Até tivemos muitos problemas, né? Assim que começaram a falar mal do avião. Eu fico imaginando esse avião se tivesse terminado antes, voado assim com uma competição naquela época que a ilimitada era avançada de hoje, muito menos até, né? Então o avião teria feito até mais sucesso do que faz hoje, eu acredito, né? Imagina 2, 3 aviões fazendo uma... Aí sim seria uma esquadrilha. Ia ser demais, né? Nossa, aí daria para dizer que teria uma esquadrilha bonita, bacana pra caramba, né? Bom demais. Lídio, acho que a gente já falou assim bastante coisa aqui. Quem quiser, depois vem tomar uma cerveja, vem tomar um cafezinho, No daí a hangar gente do Márcio. conversa. No hangar do Márcio. No hangar do Márcio, em Rio Claro, né? Tatuí tá longe para mim, mas pô, em Rio Claro, aqui Leme, que é pertinho, tá tudo aqui. Ou no campeonato de Leme que tiver o ano que vem, né? Se Deus quiser, a gente vai tentar trazer. E as outras festas, né, que vai ter por aí. E então, estamos aí, se precisar alguma dúvida, alguma coisa. Tem muita história para contar. Tem muito caos, né? Só precisa saber escrever, fazer. Se eu fosse bom para escrever, acho que tinha bastante caos. Só da parte aí de One Design, de acrobacia, dos campeonatos, né? Muita coisa bacana, né? Muito aprendizado, né? Então, e eu sempre digo, né? Assim, filosofia Cipaé. O que eu tento fazer, que a gente tenta, né? Nós conversamos, o Gunner parece que é porra louca, mas o bicho é quadrado pra caramba. Desculpa falar assim, mas não, vamos fazer isso. Então, assim, coaduma muito com o meu modo de pensar. Quando a gente está fazendo as acrobacias, mesmo na ala, a gente pensa nas emergências. Se der pane aqui, se deu isso, o que a gente faz? Tá tudo coordenado. Então, assim, não é só treinar o que dá certo, tem que treinar a hora que dá errado, né? Então, assim, filosofia Cipaé é sempre, né? Segurança em primeiro lugar, segurança, técnica e treino, né? São o tripé que deixa a aviação segura e gostosa, né? Com certeza. Não sei se deu para falar tudo aí, mas acho que... Lídio, acho que a gente falou, assim, deu um resumão muito legal. Pô, brigadão mais uma vez que agradeço, por ter me ajudado a chegar aqui. Não, uma honra, E porque esse é o Lídio Bertolini, quando eu estava desmotivado, o bicho que chegava dava uma força. Então, quando estava desanimado, né? Você lembra que tinha uma época aí que eu estava bastante desanimado, né? Emprego, família, um monte de coisa. Aí, assim, pô, o Gunner parece, ele não se dá conta, mas assim, pô, vamos lá, vamos fazer, vai criticar meu voo do One Design. Pô, eu vi o One Design voar, falei, putz, que felicidade que era ver os outros voando, e, assim, fazendo coisas que hoje eu não consigo mais, mas assim, é muito bacana, assim, foi a sensação não é dever cumprido, que a minha ideia estava certa. Né? Para o Brasil é um excelente avião, sim, sem dúvida. Desde que você voe certo. Qualquer avião ele tem perigo. Mas assim, me trazia, toda vez que eu estava desanimado, esse bicho aqui chegava, vamos lá, vamos pro campeonato, vamos não sei o quê. Vamos lá, a Regina tá lá, leva a Sandra, leva todo mundo, as crianças, vamos lá, vamos para Bragança, né? Vai lá para... Aliás, só uma coisa, a criança dele está aonde hoje, o seu... meu filho, esta semana termina o curso de caça lá em Natal, né? Tá terminando... E ele nascer, né, praticamente. Não, legal, ele ia nos né? campeonatos em Bragança, lá a Sandra com criança no colo. Barulho de avião. Ele depois deu uma desanimada depois que vendeu o Slim, né? Ele falou, não queria que vendesse, tal, ficou um tempo. De repente, quero voar. Como é que eu vou voar? Eu vou voar para ser piloto. Aí ele falou, velho, coroa, morar na mala, que só tem essa aviação? Não, tem Força Aérea. Força Aérea você voa, você tem curso, faz engenharia, faz o que você quiser depois, né? Aí entusiasmou, conheceu o astronauta, né? O Marcos Ponte, que é meu amigo lá.
numa conversa, ele, pô, entusiasmou. Aí foi para Barbacena, a mesma idade quase que eu fui, né? Foi quando é menino lá em Barbacena, 40 anos depois, e hoje está formado, graças a Deus. Na verdade, eu achava que minha filha que ia ser piloto, que ela sempre falava, adorava o bica. Ela queria voar, ver o mundo para cima, aqui em cima, aquelas coisas, dorso, né? de dorso. Então, assim, eu achava que ela ia tirar o brevet. Mas hoje, para psicologia, um dia volta a voar, na volta de esportivo, né? Graças a Deus, a gente continua voando aí, curtindo a aviação do jeito que a gente pode, do jeito que a idade e os tempos modernos permitem, né? Mas nunca deixar de fazer. Parabéns então pela família mesmo. Não, parabéns pela sua, né? Porque eu vi o Arthur no colo do seu pai lá. Foi aí que seu pai falou, você que é o irresponsável que emprestou seu avião pro. Zoando. Ele lá de Rio Claro e trouxe aqui sozinho, você nem viu se ele veio. Seu pai, você não lembra, mas ele falou, você é muito irresponsável. Ele falou zoando também. Eu pensei que eu tinha um filho, não, mas tem mais irresponsável no mundo. Com esse caquê moleque aí, o Arthur no colo aqui assim, né? Valeu, Nenenzão. então. Prazer, Obrigadão, ter amizade então. contigo aí, com a família, Bom com demais, todo velho. mundo, pô, não tem palavras. E Então, com certeza uma amizade eterna, né? Até a próxima. Obrigado aí pela ali, entrevista, próximo eu não amigo. sabia que ia fazer essas coisas assim, mas lembrar umas coisas é boa, né? Lembrar os Bom tempos. demais, bom demais. Relembrar é preciso. Grande Tá abraço bom. então aí. Abraço a todos.